São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Segunda-feira, Crioula News já está no ar e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. O ICMED apela à unidade nacional e um Estado social para enfrentar a crise económica. O governo prevê efeitos desastrosos para a economia cabo-verdiana se a guerra na Ucrânia perdurar por muito tempo. Lituânia suspende importações de gás russo. Brasil deixa de exigir teste negativo para entrar no país a vacinados. Líder da ONU está chocado com imagens de Bucha e pede investigação. Rosariense vence Paulense 1-0 e é campeão regional 11 anos depois. Crioula News. Sociedade. O Ministério da Saúde informou em comunicado de imprensa que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 2 casos positivos da Covid-19 e que 2 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Com dados deste domingo, o país passa a contabilizar 12 casos ativos, 55.495 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, para fazer um total de 55.960 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. O presidente do PAICV, Rui Semedo, exortou a unidade nacional e a um Estado social forte para enfrentar a crise económica agora vivida. O líder do partido, que falava na noite deste sábado no Mindelo, no encerramento da Assembleia Regional de Militantes e de tomada de posse do novo presidente da Comissão Política Regional, centrou o seu discurso no panorama mundial e nacional crítico de pandemia e agora com a guerra Rússia-Ucrânia e subida de preços. Uma situação que, segundo a mesma fonte, exige dos decisores uma ação e perspectivas diferentes e indica ser este o momento da unidade. Neste momento, asseverou, o país precisa de um Estado social porque há pessoas a passar por extrema dificuldade. Entretanto, dilo Rui Semedo, não é justo pedir ao Estado aumento dos vencimentos, mas é justo pedir outras intervenções a nível de imposto, mínimos de existência, solidariedade e apoio às pessoas. Crioula News. Economia. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia disse na cidade da Praia que as previsões do governo até ao final do ano apontam para efeitos desastrosos na economia cabo-verdiana se a guerra na Ucrânia perdurar por muito tempo. Segundo Olavo Correia, só a nível do crescimento económico, Cabo Verde tinha uma previsão entre 4% a 6% e hoje, na melhor das hipóteses, poderá crescer 4% em 2022, significando uma redução de 2 pontos percentuais, que é muito. Tudo isso, disse o também Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, tem um impacto direto em relação às famílias com menos rendimento. A situação vai ainda, segundo Olavo Correia, ter um impacto muito importante sobre a balança de pagamento. Se a importação se tornar mais cara, isso complicará um aumento a nível do volume das importações e uma deteriorização a nível de conta corrente. Isso significará também uma redução em termos de nível de cobertura das importações para reservas externas. Olavo Correia falou igualmente na questão do orçamento, frisando que se a economia crescer menos, haverá menos receitas públicas, pelo que o déficit orçamental tenderá a aumentar por um lado. Ainda sobre a economia, o governo da Lituânia anunciou que suspendeu as importações de gás russo devido ao conflito na Ucrânia, tornando-se no primeiro país europeu a fazê-lo, segundo o ministro da Energia do país. O sistema de transmissão de gás da Lituânia
funciona sem importações de gás da Rússia desde o início deste mês, em resposta à chantagem russa à Europa e à guerra na Ucrânia, avançou o Ministério da Energia em comunicado. De acordo com o opositor do terminal, serão recebidos 3 grandes embarques por mês, o que será suficiente para atender a procura de todos os clientes. Se for necessário, acrescentou o Ministério, será possível receber gás através da ligação com a vizinha Letónia e, a partir de 1 de maio, da Polónia. O Ministério da Energia considerou que este é o ponto de viragem para a independência energética da Lituânia, acrescentando que é resultado de uma política energética coerente de vários anos e decisões de infraestrutura tomadas no momento certo. O Ministério sublinhou que, dadas as circunstâncias, a exigência de Moscovo de que o gás seja pago em rublos não faz sentido, uma vez que a Lituânia deixará de fazer mais encomendas fornecidas até agora através da Bielorrússia e, portanto, não pensa em pagar. Crioula News. Ambiente. Agora sim, vamos à página sobre ambiente. Os agricultores na Ribeira das Patas, um dos maiores vales agrícolas da ilha de Santo Antão, dizem-se preocupados com a escassez de água para rega derivada à seca que está a ter impacto nas nascentes. O representante da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Ribeira das Patas, Arlindo Delgado, explicou que, ao contrário de outros vales existentes no concelho do Porto Novo, a agricultura na Ribeira das Patas depende exclusivamente de nascentes que, por causa da seca, estão a secar. Por isso, o representante de Desenvolvimento Integrado da Ribeira das Patas voltou a pedir a implementação do projeto de reordenamento da bacia hidrográfica da Ribeira das Patas, que prevê investimentos na mobilização de água subterrânea para a irrigação. Nos últimos anos, os agricultores na Ribeira das Patas têm vindo a insistir na necessidade de o Governo avançar com o projeto de ordenamento da bacia hidrográfica na Ribeira das Patas, cujos estudos apontam para o investimento na ordem dos 2 milhões de contos até 2035. Os estudos efetuados no quadro do projeto dizem que a Ribeira das Patas dispõe de um potencial em termos de recursos hídricos à volta de 5 milhões de metros cúbicos de água. Porém, menos de 1/3 desse potencial é atualmente explorado, razão pela qual os lavradores locais têm vindo a exigir uma aposta na mobilização de água para suprir o define existente. Crioula News. Cooperação. O governo brasileiro decidiu deixar de exigir a apresentação de um teste negativo à Covid-19 com antecedência de 72 horas para cidadãos nacionais ou estrangeiros que cheguem ao país e passará a validar só o certificado de vacinação. Numa resolução dos Ministérios da Casa Civil, Saúde, Justiça e Infraestruturas, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira à noite, a partir de segunda-feira, documento válido para entrar no Brasil é o certificado impresso ou digital do ciclo completo de vacinação com mais de 14 dias. A delegação de saúde do viajante, formulário que era exigido pelas companhias aéreas antes de embarcar com voo para o Brasil, também deixará de ser exigida. O resultado negativo de um teste por técnico de biologia molecular, PCR-RT ou de antigênio só será necessário para pessoas que não tenham um ciclo de vacinação completo de 2 doses ou uma dose única no caso da vacina de Janssen. As regras valem para quem pretende entrar no Brasil por via aéreo, terrestre e marítimo. O Brasil, um dos 3 países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, em número absolutos, juntamente com os Estados Unidos da América e Índia, tem quase 30 milhões de casos confirmados e na sexta-feira ultrapassou as 660 mil mortos associados à Covid-19. A nação conseguiu vacinar com 2 doses de vacinas 70,9% dos seus 213 milhões de habitantes.
Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se profundamente chocado com as imagens de civis mortos em Bucha, na região de Kiev, onde muitos corpos foram descobertos após a partida das forças russas. A ONU considerou que a descoberta de valas comuns em Bucha, na Ucrânia, após a retirada das forças russas, levantou sérias questões sobre possíveis crimes de guerra, enfatizando a importância de preservar todas as evidências. Na cidade de Bucha, a noroeste de Kiev, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, segundo autoridades ucranianas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que a sua equipa no local ainda não conseguiu verificar as alegações. A mesma fonte não descartou que os corpos de soldados ucranianos ou russos mortos durante as hostilidades estejam entre os cerca de 300 cadáveres que as autoridades da cidade dizem ter encontrados e enterrado. Mas dada a possibilidade de terem sido cometidos crimes de guerra, a ONU considerou importante exumar e identificar todos os corpos para estabelecer as causas exatas da morte. Em Bucha, cidade localizada a cerca de 30 km de Kiev, recentemente recuperada pelas forças ucranianas, dezenas de cadáveres foram encontrados nas ruas e enterrados em valas comuns, mas a Rússia negou que as suas tropas tenham matado civis nesta cidade e assegurou que todas as fotografias e vídeos publicados pelo governo ucraniano são uma provocação. A Ucrânia acusou a Rússia de genocídio, alegando ter encontrado os corpos de 410 civis na região de Kiev, recentemente recapturado pelas forças de Moscovo. Já a Rússia negou categoricamente as acusações de massacre e genocídio relacionados com a descoberta de um grande número de cadáveres de civis em Bucha, nos arredores de Kiev, e anunciou uma avaliação judicial da provocação ucraniana. Crioula News Desporto. A equipa de Roseirense venceu a formação do Paulense por 1-0 e conquistou o título de campeão regional de futebol de Santo Antão Norte 11 anos depois. O treinador do Roseirense, Marcos Fortes, manifestou-se satisfeito pela conquista do título, sobretudo porque, conforme disse, é excelente ganhar como jogador e agora como treinador, mas destacou o espírito de entrega dos jogadores que integram o plantel que dirige. Satisfeito estava também o presidente do clube, Orlando Jesus Delgado, que destacou o fato de a direção ter optado por outras prioridades nos últimos anos, nomeadamente a construção da sede do clube, mas disse que este ano a opção foi ser campeão e que o objetivo foi conseguido. Na próxima jornada serão disputadas as partidas Rosariense, Foguetões e Santo Crucifixo, Solpontense no sábado 9, o Unidos Desportivo de Janela,
e União Desportivo de Janela e Paulense. No domingo 10, o Sinagoga fica isento. No sábado, a Escola de Futebol Interzonas do Sal sagrou-se campeão nacional sub-17 de futebol ao vencer na final o Batuque de São Vicente por 2-1 no estádio de João Serra, em Ponta do Sol. O treinador da Escola de Futebol Interzonas do Sal, Gui, considerou que não foi fácil chegar à vitória, mas a equipa sempre esteve confiante. Já o treinador do Batuque, Bruno Fortes, acentuou que, apesar das frustrações, aceitou um desportivismo a derrota. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.